né, que Deus nos deu, e ainda não está tudo pronto, os olhos humanos, mas há algo muito maior do que parede e do que pintura, né? Que é o que? A presença de Deus. Está aqui neste lugar. Porque esse novo tempo é uma prova de uma promessa cumprida na vida da pastora, né? Deus um dia levantou uma serva do Senhor e disse: você vai mudar de tempo, de lugar. E aqui está a promessa visível, irmão, para que todos vejam, né, que aqui está esse lugar que Deus cumpre, né? Porque quando Deus ele fala, ele não volta atrás. Da mesma forma que ele cumpriu esta promessa visível aos nossos olhos, ele também vai cumprir todas as promessas que ele plantou no coração de cada um aqui que participou de cultos de louvores aqui, da presença de Deus aqui neste lugar. Amém? Amém. Então eu quero deixar a palavra do cara que Deus me deu nesta noite. Está no Salmo 78, 65. Diz assim. Amém, obrigada. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente. Ele fez com que os seus inimigos fugissem, derrotados e envergonhados para sempre. Amém? Vamos repetir, irmão, muito poderoso isso. Então o Senhor acordou como de um sono e ele gritou como um homem valente. Ele fez com que os seus inimigos, que os inimigos de Deus são os nossos inimigos, viu? E os nossos inimigos são os inimigos de Deus, fugissem, derrotados e envergonhados para sempre. Olha, irmão, esse versículo compara Deus como um guerreiro. Ele está no modo guerreiro dele, né? Que é tomado, né? Com coragem, sendo levantado, né? E ele grita. E esse grito, irmão, não é um grito de desespero, não. É um grito de autoridade divina. Olha o Salmo 78 aqui, que Deus colocou no meu coração para pregar, para ministrar no coração dos irmãos hoje. O Senhor, ele despertou como do sono. Não significa que Deus ele dorme, não, irmão. Porque a palavra de Deus diz que ele não dorme, né? Não tosqueneja nem dorme, guarda de Israel. Mas a Bíblia, ela está clara em dizer, viu, que Deus ele nunca dorme e cochila. Então, por que nesse versículo aqui fala que Deus desperta como de um sono? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, há momentos, viu, em que Deus, viu, ele se cala. E o seu silêncio parece sono para nós. Não é verdade? Porque quantas vezes pessoas passam por momentos em que você sente que Deus está em silêncio. Mas não significa que ele está ausente. Se você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor, sentir ele, você pode ter certeza, irmão, de que ele está ali presente. Viu? Ele está somente em silêncio. Mas esse silêncio de Deus não é abandono. Esse silêncio de Deus é uma estratégia. Viu? É uma estratégia, porque Deus, como eu falei, Deus nunca dorme. É uma linguagem figurada, viu? Esse versículo aqui é uma linguagem figurada para mostrar que por um tempo ele permitiu que o povo dele sentisse as consequências da rebeldia. Mas as consequências da rebeldia para aqueles que estão em rebeldia com o Senhor, né? Mas para aqueles que estão em obediência, em santidade, isso aqui significa. Olha, ele se levanta, viu, e age. Está falando que Deus age de forma tão repentina. Aqui significa que Deus está falando nesta noite que ele vai se levantar hoje de uma forma repentina e irresistível. E que os inimigos, eles vão cair de repente. Como Jesus no barco, né?
Jesus no barco, ele parecia o quê? Dormir. Quando veio aquela tempestade ali, e os discípulos estavam ali, né? E de repente começou aquela tempestade muito grande. E Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava em silêncio. E os discípulos, desesperados ali, olharam para Jesus e disse o quê? Mestre, você não está preocupado conosco de que perecemos? Né? Então, assim, quantas vezes nós falamos assim para Jesus, né? Meu Senhor, o Senhor não está preocupado comigo por essa situação? O Senhor não tem medo que eu pereça, Deus? Nessa situação que eu estou passando, que eu estou vivendo, né? Mas Deus se levantou, como diz aqui no Salmo 72. Ele despertou de um sono. E ali naquele barco, ele despertou de um sono. E bradou alto, bradou para a tempestade, para o vento e para as águas. E o que foi que ele disse? Acalma-te, aquieta-te. Nesta noite, o Senhor está falando, acalma-te, aquieta-te. Ele está falando isso não só para o teu espírito, mas para a tua causa também. Ele vai acalmar essa tempestade que você está passando. Ele vai aquietar. E Deus manda te falar hoje. E naquele momento, imediatamente, veio a bonança naquele lugar. E o mar se apertou. E todos disseram, quem é este, né? E até o mar lhe obedece, irmão. Às vezes, irmão, parece, viu, que Deus, ele está em silêncio diante do nosso problema, da nossa tempestade. Parece que ele dorme. Mas eu vim aqui nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, para te dizer que o sono de Jesus não é descuido para a sua vida, não. É estratégia divina. Ele está te preparando. É vitória sendo gerada. Amém? Glória a Deus. Ele permite o vento soprar nas nossas vidas. Ele permite, mas ele permite até um certo ponto. Ele sabe até quando você aguenta. Ele sabe o nosso limite. Para então ele revelar o seu poder. Ele está lhe provando, é um processo que você passa. Mas tem um ponto final. Esse processo ele vai acabar. Deus vai revelar o seu poder na sua vida de uma forma que ninguém possa negar que foi ele que fez. Viu? Quando ele desperta, irmão, e dá assim, ele dá só uma palavra: aquieta-te, acalma-te, porque, irmão, haverá bonança. Deus está falando, haverá bonança, porque o vento e o mar me obedecem, e essa luta, essa tempestade que está na tua vida, ela também me obedece. E quando eu disser basta, ela terminará. E você vai viver um tempo de bonança na tua vida. Assim é o despertar de Deus nas nossas vidas. Porque no despertar de Deus, que fala aqui no Salmo 78, o despertar de Deus é um levante repetido. É de um momento, hoje você está com esse problema e amanhã você já não vai estar mais. É assim, é de repente. E aquilo que você vivia de dificuldade e de problema, então você não vai me lembrar, porque vai ser uma bonança e uma alegria tão grande que Deus vai te dar que você não vai nem lembrar da luta. Mas você vai vir aqui para glorificar. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus ele grita, viu? Ele confunde os nossos inimigos. Para o povo, o que o povo fez aqui, o povo gritou, porque foi dado uma ordem a eles. Eles foram o quê? Obedientes. Mas o que derrubou os muros, irmão, não foi o brado daquelas pessoas, não. Foi a obediência. Mas no momento que eles bradaram, o Senhor também bradou no meio deles. E quando o Senhor bradou no meio deles, aquelas muralhas caíram. Então Deus está falando que a tua obediência, que quando Deus falar para você, e você obedeceu o que Deus está te mandando fazer, na obediência do teu jejum, na obediência da tua oração,
na obediência, né, do teu acordar de madrugada, através dessa obediência, Deus vai fazer com que você derrube os muros, as muralhas da tua vida. Olhe, onde há obediência, não há fé. E o grito do céu, ele se manifesta. E toda fortaleza, ela desaba nas nossas vidas. Né? É como Lázaro. Deus também falou fortemente no meu coração hoje. Lázaro foi lá, parecia tarde demais na vida de Lázaro. Todo mundo mandou avisar Jesus, Lázaro está doente. E Jesus passou 4 dias de propósito ali. E toda a família de Lázaro esperando Jesus vir. E dizendo, meu Deus, no silêncio de Deus, né? Ele estava no silêncio de Deus, a família de Lázaro. Porque Jesus mandava chamar Jesus e Jesus não vinha. Ele não aparecia. E Lázaro acabou morrendo. Mas os 4 dias que Jesus ficou ali, ele ficou, sabe por quê, irmão? Ele ficou porque o milagre que Jesus ia fazer ali ia ser muito grande. Mas Jesus passou só 3 dias para ressuscitar. E Lázaro passou 4, foi? Mas Jesus estava ali presente. Parecia tarde demais. 4 dias no túmulo. Mas quando Jesus ele despertou e ele chegou ali para aquela causa, Jesus está falando esta noite que eu vou despertar pela tua causa. A morte teve que devolver o que ele segurava. Porque quando Jesus chegou ali, Jesus disse, Jesus bradou, Jesus gritou, Lázaro, saia para fora. Ou Jesus bradou ali. E ele saiu, irmão, todo atado. Saiu todo atado. Mas ele saiu vivo. Soube da doença, mas Deus tinha se calado. Ele demorou 4 dias. Né? Parecia abandono, mas era, irmão, um cenário. Um cenário para um milagre muito maior que Jesus iria fazer ali. Olha, irmão, Deus está falando esta noite. E essa enfermidade não é para a morte. Eu não sei se tem algum irmão doente, se tem algum familiar doente. Mas Deus manda dizer esta noite, esta enfermidade não é para a morte. Receba, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus bradou, Lázaro veio para fora, a morte teve que soltar a sua presa. Oh, e aquelas ataduras que estavam nele, teve que fazer com que ele se movesse. Porque não tem, quando Jesus brada, não tem ataduras em nossas vidas que possam nos prender. Ela tem que se soltar, tem que se mover. Ele saiu todo atado, todo. Mas ele saiu vivo, porque quando Jesus viu, ele chama pelo teu nome. Jesus chama hoje pelo teu nome. Nem as ataduras não vão conseguir te segurar. Eu não sei qual é a atadura, mas Jesus sabe qual é a atadura que está te segurando. Mas Jesus manda dizer esta noite que essas ataduras não irão te segurar, porque Jesus vai bradar, já bradou nesta noite sobre a tua vida. E o que estava preso vai ser obrigado a se mover na tua vida, porque a vida, irmão, que vem, né, da voz do mestre, viu, é mais forte do que qualquer cadeia. A voz do mestre, quando o mestre ele fala, a palavra de Deus é muito poderosa. Ela, quando ela é ministrada, quando ela é liberada para a igreja, ela destrói qualquer cadeia. Às vezes, irmão, Deus ele permite que algo morra nas nossas vidas. Um sonho, um relacionamento, um projeto, até assim uma porta de trabalho. Ele permite que morra nas nossas vidas. Mas não é porque, irmão, ele esqueceu de nós, não. Porque Jesus, ele sempre está aí presente nas nossas vidas, viu? Mas porque ele quer mostrar que o seu poder não tem limite de tempo. Quando Jesus ficou 4 dias ali, irmão, era para mostrar que Jesus ele não tem limite de tempo.
tá? Quando tudo parecia perdido e até os outros já tinham desistido, porque a família já tinha desistido, eles já tinham se conformado com a morte de Lázaro. Já tinha dito, mestre, ele morreu, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Eles já tinham se conformado com a situação. Tudo parecia perdido, irmão. Mas Deus entra em cena para provar que para Ele nunca é tarde. Ou alabaxuricantanaia. Para Deus nunca é tarde demais, meus irmãos. E se você está aqui hoje, é porque você tem fé. E Deus vai honrar esta tua fé. Este teu mover até a casa do Senhor, buscando Ele. Ele vai te honrar. Viu? É como assim, quando alguém recebe assim, um diagnóstico, né? Dizendo que não dá mais, que não tem mais jeito. Muitos médicos fazem diagnósticos em nossas vidas. Às vezes a gente está no hospital doente, que não tem mais jeito. Mas de repente, mas de repente tinha cura. Quando Deus quer, de repente tinha cura. E nem os médicos, eles entendem o que passou. Ou, quando uma pessoa viu a rejeitada também, em todas as entrevistas de emprego, quando as coisas começam a dar errado, Deus abre a porta que ninguém mais poderia abrir. Não fica puta, porque Ele abre a porta. No momento certo, a tua vitória vai chegar. Como chegou o momento certo de Deus abrir um novo templo, no momento certo vai chegar a tua vitória, a semente que Deus plantou no teu coração. Se você sente que a tua vida pior está em silêncio, saiba nesta noite que Deus, Ele está prestes a bradar na tua vida. Como Ele bradou, aquieta-te mar, aquieta-te vento. Como Ele bradou, Lázaro sai para fora. Ore, se os inimigos parecem fortes na tua vida, irmão, espere, porque só um grito do valente vai mudar tudo na tua vida. E áreas mortas, lembre-se, meus irmãos, que mesmo, viu, que a mesma voz que disse, haja luz, que formou todo o universo, é a mesma voz que diz hoje para você, viu? Receba vida nesta noite. Receba vitória nesta noite. Não levanta sua mão e diga, receba a vida. Deus está falando. A mesma voz que disse, Lázaro, sai para fora. Aquieta-te mar, aquieta-te vento. A mesma voz está dizendo hoje, aquele que disse, haja luz. E o universo se formou, haja vida nesta noite. Alabaxuri cantaleia, cantaraia. Deus nunca dorme, irmão. Deus, Ele nunca cochila. O silêncio de Deus, alabaxuri cantaraia, é o ventre onde o milagre está sendo gerado. Falando nesta noite. Depois, meu irmão, vem o tempo do silêncio. Certo? Ninguém vê nada, ninguém vê nenhum movimento, nenhum sinal, né, do que Deus nos prometeu. Mas dentro de você, saiba que há algo que está sendo formado, que foi a semente da promessa que Deus plantou na tua vida. De repente, meu irmão, você começa, né, a sentir os movimentos. Você vai para o culto, Deus confirma, né, o que Deus falou para você. Aí você diz, começa a se movimentar, a sua fé começa a aumentar, e Deus te falou, e Deus está confirmando, né? E essa semente ela começa a se movimentar. Né? Então, olha, preste atenção, que Deus está falando aqui em parábolas. Mas o irmão, o silêncio não significa que morreu, não. O silêncio não significa que essa promessa está crescendo. Deus está preparando ela. Porque quando chegam as contrações, irmãos, que são as provações mais fortes que nós passamos, para aquela, né, que passamos para Deus nos dá uma promessa, mas parece que a provação aumenta. Eu digo, meu Deus do céu, o Senhor me prometeu isso e parece que a provação piorou, meu Deus. Isso são as contrações, irmão. É a fase mais dolorosa. É a fase que dói mais. Mas também, irmão, eu vi o que Paulo dizer que é o último estágio. É o último estágio. As dores, irmão, não são sinal de morte, não. São sinal de quê? Quando uma mulher está grávida e sente dores.
É sinal de quê, irmão? É sinal de nascimento. As últimas provações são os sinais de que a promessa, elas estão prestes a vir, dar a luz na tua vida. Então, quando as coisas piorarem e ficarem mais difíceis, saiba que se você tem uma promessa, a semente está plantada dentro de você, ela vai nascer, ela vai cumprir. Agora você tem que perseverar e não desistir. Aleluia! Se você perseverar, Deus está falando esta noite, você vai segurar nos braços o que Deus te prometeu. Oh, alabaxuri canta, naia, anjo e canta, névia. O silêncio de Deus, meu irmão, é só um intervalo entre o brado de Deus e a sua vitória. O homem diz acabou, e o brado do valente vai dizer começou. Não acabou, apenas começou. O grito do valente, viu? O grito de Deus na tua vida vai encerrar ciclos de vergonha na tua vida e vai inaugurar ciclos de honra. Receba, meu irmão. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, aleluia. Porque assim diz o Senhor nesta noite, alabaxuri cantanaia. Eu desperto em teu favor, mulher. Eu desperto em teu favor, homem. O tempo da vergonha vai terminar. Alabaxuri cantanaia. O tempo de honra vai começar nesta noite. Foi confirmado aqui através do irmão que louvou aqui. Esta noite é tempo de honra. O inimigo, viu, que parecia dominar. O inimigo parecia dominar. Receba a virada da tua vida nesta noite. Receba a vitória no nome de Jesus. Aleluia. Eu entreguei tudo o que Deus me mandou entregar para a igreja. Quem crê receberá. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.